Oi pessoal, hoje a gente vai estar dando continuidade ao estudo de equações, continuando ainda com a equação do primeiro grau. Só que, como na última aula a gente viu alguns tipos de equação do primeiro grau, hoje nós vamos estar dando continuidade, só que com equações do primeiro grau com duas incógnitas. Só que essas duas incógnitas, consideremos que elas sejam as letras x e y. Então, o que é uma equação do primeiro grau com duas incógnitas? É toda equação escrita na forma ax mais by mais c que é igual a zero, em que as incógnitas x e y aparecem com o expoente igual a 1. E a, b e c são números reais, com a diferente de zero e b diferente de zero. Tá, já eu vou falar por que essa restrição a diferente de zero e b diferente de zero, certo? Primeiro, as formas. Vou colocar aqui alguns exemplos aqui desses tipos de equações aqui, ó. Vejamos, x mais y é igual a 10. Nesse caso aqui vai ser uma equação do primeiro grau com duas incógnitas? Sim. Mas você fala, não está nesse formato aqui, ó. Lembrando, essas letras que eu vou circular aqui vai aparecer na equação sendo números, qualquer número, números reais, perfeito? E o a e o b sendo diferente de zero. Mas vamos analisar aqui, ó. Aqui está sendo um exemplo de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, só que ela não está nesse formato aqui. Como é que a gente analisa isso? Vamos ver aqui, ó. Qual que está sendo o expoente? Aqui no caso está constando as condições para ela ser uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Qual que está sendo o expoente do x? Não está aparecendo, então eu sei que é 1. Aqui, ó, aparece o expoente 1, então está valendo. Y, qual que é o expoente? 1, também não está aparecendo, então está sendo 1. Vamos analisar. O a e o b tem que ser o quê? Diferente de 0. Então, o a aqui, ó, quanto vai estar sendo? Se não está aparecendo, a gente sabe que é 1. E o b também está sendo 1. Então, fechou. As condições estão perfeitas. Tá, e o c que aparece aqui está sendo quanto? Nesse caso aqui, ele não apareceu nesse lado aqui. Ele está aparecendo lá no outro lado. Então, ele vai ser o 10? Não, não vai ser o 10. Já eu vou falar sobre isso quando eu for explicar aqui as formas da equação. Então tá, vamos lá. 3x menos 5y é igual a menos 2. Outra equação que convém aqui certinho a forma. Primeiro, quais são os coeficientes a e b? A está sendo 3 e o b está sendo menos 5. E o c está sendo quanto? Vou explicar já, calma aí. Então, os expoentes aqui do x está sendo 1 e do y também está sendo 1. Como não apareceu, como foram omitidos, então tá tudo ok aqui. Então, eu estou tendo aqui dois exemplos de equação do primeiro grau com duas incógnitas. Então, quais seriam as formas? Vamos lá. As formas que nós vamos estar vendo aqui vai ser a forma geral e a forma reduzida. Perfeito? Tá, como que eu sei que a equação está na forma geral e como eu sei que está na forma reduzida? E como eu sei aqui que ela vai ser uma equação do primeiro grau com duas incógnitas? Porque aqui, até agora, eu só falei o quê? O expoente e o coeficiente do x, o expoente e o coeficiente do y. O c eu não falei, né? Aqui, no caso, preciso o a, b e o c números reais, tá? Vamos lá, primeiro. Essas aqui, elas estão na forma geral ou forma reduzida? Não. Vamos ver aqui, ó. Forma geral. Como seria a forma geral da equação? A forma geral é essa forma aqui, ó. A equação tem que estar nesse formato. O x, o y e o c de um dos lados da equação. E do outro lado, igual a zero. Então vamos lá, vamos transformar essas equações aqui
no formato geral dela. Então, como é que ficaria? Se eu tenho a equação x mais y, que é igual a 10, a forma geral dela vai ficar assim, ó, x mais y menos 10. Essa daqui é a forma geral. Tá, e no caso, como é que ficaria a forma reduzida? Colocar forma geral e reduzida. Como é que vai ficar? Essa daqui é... Opa, tá faltando um detalhezinho aqui. Eu passei esse 10. Eu passei esse 10 para esse lado de cá, então ficou x mais y menos 10 é igual a 0. Pronto, então aqui está sendo o quê? Aqui está sendo a forma geral da equação. E a forma reduzida, como é que vai ficar? Primeiro, pessoal, a forma reduzida ela vai ficar de um jeito com que o y vai ficar isolado de tudo, certo? O y vai ficar de um lado da equação e todo o restante vai ficar do outro lado. Então tá, vamos lá. Então como é que ficaria aqui? Vou pegar essa equação aqui e vou isolar o y. Então como é que fica? Aqui eu vou passar esse 10 para o lado de cá. Y é igual... Esse 10 não. Esse x para o lado de cá, né? Para o lado do 10. Então y é igual a 10 menos x. Ou, para deixar de uma forma mais organizada, y é igual a menos x mais 10. Pronto. Aqui vai estar sendo o quê? A forma reduzida da equação, certo? Então, essas aqui são as duas formas que nós vamos estar trabalhando. Perfeito? Aqui, como é uma partezinha bem simples de como transformar na forma geral, na forma reduzida, eu acho que a gente não vai nem precisar perder tanto tempo com isso não, tá? Então, como é que ficariam as soluções? Tá, antes de eu falar sobre as soluções, vou colocar bem aqui uma escrita sobre uma forma bem simplificada de como de como você vai escrever a equação geral e reduzida, ó. Geral. Para escrever a equação geral, você vai fazer o quê? Igualar todos os valores a zero. Pronto. Só isso. Igualei todos os valores a zero. Perfeito. Agora reduzida. Forma reduzida. Isolar o y. Pronto. Como eu identifico as soluções de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas? Primeiro, quais são as soluções de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas? Quando nós tínhamos aquelas equações do primeiro grau com uma única incógnita, ali nós teríamos apenas uma solução para aquela equação. Agora, aqui, como é uma equação com duas incógnitas, nós teremos infinitas soluções para ela. Então tá, como é que seriam essas infinitas soluções? Essas infinitas soluções, como nós temos duas incógnitas, cada solução vai possuir dois valores, que é o valor do x e o valor do y. Então tá, vamos lá. Vamos pegar aquele exemplo, então vamos pegar aquele exemplo que eu tinha colocado, x mais y é igual a 10, não é isso? Tá, antes vou colocar aqui, ó. Conjunto de pares ordenados correspondentes
a igualdade da equação. Como assim? Vamos lá pegar aquele exemplozinho que eu tinha colocado. Eu acho que era, não estou lembrado direito, acho que é x mais y igual a 10. Então tá, ó, aquele primeiro exemplo. Então tá, vamos ver como é que ficaria as soluções dessa equação. X mais y é igual a 10. Como eu identifico as soluções dessa equação? Primeiramente, ó, vão ser todos os valores que eu coloco esse mais esse igualando a 10. Como assim? Eu posso colocar aqui 1 mais 1, que vai ser igual a 10? Não. Então eu vou ter que colocar o quê? Se o x é igual a 1, o y vai ter que ser quanto para ser igual a 10? 9. Então 1 mais 9 que ficaria igual a 10. Então nesse caso, um dos pares ordenados solução dessa equação vai ser o quê? X igual a 1 e y igual a 9. Perfeito? Agora, se eu colocar o x igual a 9, o y vai ter que ser igual a quanto? Vai ter que ser igual a 1. 9 e 1. Mas o que, voltando lá na ideia, o que é um par ordenado? Pergunta, o que é um par ordenado? Quer dizer o quê? Que vão ser os valores, no caso a solução dessa equação, de forma ordenada. Lembrando, sempre o primeiro valor é o x e o segundo valor é o y. Sempre, quando eu falo em par ordenado, vai ser essa forma que se escreve, parênteses, x e y. O primeiro valor sempre o x, o segundo valor o y. Perfeito? Então tá, continuando. Então, vamos colocar aqui quais outros valores. Eu poderia colocar um x igual a 5, 5 mais 5 igual a 10, x igual a 6, 6 mais 4 igual a 10 também. Poderia colocar 5,5 e ali ficaria quanto? 4,5. Então, dá para perceber que eu vou ter infinitos valores aqui, infinitas soluções. Então, como é que eu represento essas infinitas soluções? Tá. Para a gente começar a colocar quais são os pares ordenados, aqui como essa equação está bem simplesinha, você nem sinta tanta necessidade. Mas eu vou colocar já a partir daqui que quando tiver alguma equação com a complexidade um pouco maior, você já vai fazer com mais facilidade. Quando formos achar os pares ordenados, as soluções dessas equações, sempre nós colocamos elas nas suas formas, na sua forma reduzida. Por que eu coloco na sua forma reduzida? Porque é só atribuir um valor para o x e o resultado daquela expressão toda ali vai ser o y, certo? Olha aqui como é que fica. Forma reduzida dessa equação ficaria como? Y é igual a menos x mais 10. Essa daqui está sendo o quê? A forma reduzida. Olha lá. X sendo igual a 1. Menos 1 mais 10 dá quanto? 9. Acaba bem simples aqui, bem trivial aqui, mas depois você vai ver como é que vai facilitar bastante. 9 menos 9 mais 10, o y é igual a 1. Então tá, primeira coisa que eu vou querer que você faça. Digamos assim, encontre 3 soluções para tal equação. Quais são as... Então posso colocar o quê? 3 soluções, primeira, segunda e terceira. Fim de papo. Então tá. Só que, além desse tipo de solução aqui, nós teremos o quê? A resolução gráfica. Como é que seria essa resolução gráfica? Pessoal, quando eu falo em resolução gráfica, o que eu estou falando?
eu estou dizendo o seguinte, eu quero que você expresse essa equação aqui no plano cartesiano. Como assim? Ó, eu vou colocar aqui o plano cartesiano, vou desenhar ele. Deixa eu ver aqui para ele não comer tanto espaço. Beleza. Tá. Aqui eu fiz o plano cartesiano, eixo x e eixo y. Digamos que cada quadradinho aqui eu vou colocar como escala de uma unidade, tá bom? Cada quadradinho aqui, uma unidade. E nós vamos identificar a localização das infinitas soluções dessa equação ali. Como seriam essas infinitas soluções? Vou fazer o seguinte, quando eu tenho esse tipo aqui de equação, eu faço sempre uma tabelinha. Como assim uma tabelinha? Para os valores de x e os valores de y, certo? Então tá. Se eu vou atribuir, aí você vai me perguntar, tá, mas quais valores eu coloco para x e quais valores para y? Você vai atribuir valores a uma letra e vai achar o valor da outra. Como assim? Porque uma está em função da outra. Então tá, aqui ó, se eu coloco x igual a 1, quanto que vai ser o y? Atribuir x a 1, atribuir 1 ao x, melhor dizendo, e o valor do y, menos 1 mais 10 é 9. Pronto, tenho uma solução. Outra, vou colocar aqui, repetindo aqui, ó. Digamos assim, 3. X igual a 3. Menos 3 mais 10, 7. É isso? Outra, vou colocar aqui, ó. 5. Menos 5 mais 10, 5. Menos 6, ou melhor dizendo, 6. Menos 6 mais 10, 4. Tá, aqui eu vou ficar aqui o dia todo falando e vai dar infinitos resultados. Então, como é que eu vou expressar esses valores ali no plano cartesiano? Seguinte, aqui você vai pensar igual lá naquelas aulas de geografia. Aqui eu tenho o par ordenado x e y, x, y, x, y, x, y. Pensa da seguinte forma, que aqui seria a imagem do globo terrestre, ou melhor dizendo, o mapa mundi lá, com a linha do Equador e o meridiano de Greenwich lá no centro. Como é que o professor lá de geografia fala para você identificar a localização de alguma coisa? A partir de duas coordenadas, a latitude e a longitude. Que a latitude e a longitude você vai conseguir identificar o ponto certo de algum elemento no globo. Então tá, aqui vai ser a mesma coisa, basicamente a mesma coisa. Como assim? O valor de x vai ser correspondente a esse eixo que está deitado aqui e o valor de y a esse eixo que está em pé. Então, como é que ficaria aqui? Vamos representar esses valores aí. Maravilha, vamos lá. Se eu tenho que o x é igual a 1, nós vamos fazer o quê? Onde x é 1? Lembrando que aqui é o centro de tudo, certo? Se é o centro aqui, para a esquerda os valores de x, para a esquerda os valores de x vai ser negativo, para a direita x vai ser positivo. E o y? Para cima vai ser positivo e para baixo vai ser negativo. Pronto. Então a gente vai começar a desenvolver a partir desse conceito. Então como é que a gente vai desenvolver isso aqui? Primeiro, se o x está sendo igual a 1, aqui onde o x é 1, eu vou pegar aqui, ó, colocar a régua perpendicularmente aqui ao 1 e fazer uma linha pontilhada aqui. Para que essa linha pontilhada? Tem necessidade? Inicialmente sim, já já você vai ver que não vai precisar não, tá bom? Então tá,
fiz essa linha pontilhada. Agora como é que eu vou fazer no 9? Y igual a 9. Encontra onde é que está o 9 aí, ó. No Y, no caso, no eixo Y. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está lá no alto. Então você vai fazer uma linha pontilhada perpendicularmente a esse ponto aí. Lembrando, quando eu falo perpendicularmente, quer dizer que eu quero que você faça a um ângulo de 90 graus ao eixo. Então tá, aqui eu estou tendo o eixo. Se eu quero perpendicular, eu estou colocando 90 graus aqui a esse eixo. Perfeito? Esse eixo Y. Então tá. O ponto de encontro dessas duas linhas pontilhadas vão ser o quê? Vai ser essa solução da equação. Então aqui eu tenho uma das soluções dessa equação. Vamos colocar outras aí, ó. X igual a 3, y igual a 7. X igual a 3. 1, 2, 3. Então aqui, ó, mesmo esquema. Vou colocar, ó, a linha pontilhada, certo? E o y igual a 7, né? Bom, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá aqui, né? Então não vou marcar aqui o pontinho. Eu vou fazer o quê? Eu vou colocar... Vou fazer um eixo aqui perpendicular ao eixo y. Pronto. O ponto de encontro é o quê? É outra solução dessa equação aí, certo? Vamos continuar. Vamos colocar mais alguns outros resultados aí para você ver. 5 e 5. Olha lá. X igual a 5, como é que vai ficar? Fazer novamente, pontilhado. E agora, onde é que vai estar o y? 1, 2, 3, 4, 5. Então vai ser aqui, ó. O que que eu faço? Mesmo esquema. Olha lá, o objetivo aqui de fazer essas linhas aqui é que está bem fácil, que está no quadro quadriculado. E também, caso você vá fazer num papel milimetrado, também fica bem tranquilo. Aqui eu estou fazendo como está sendo inicialmente aqui, depois você vai ver que nem tem necessidade de fazer esses pontilhados todos, perfeito? Então tá, aqui eu tenho o quê? Essa outra solução aqui, ó. Digamos aqui, essa aqui é a primeira solução, aqui é a segunda, terceira, quarta, estou colocando como ponto, tá bom? A, B, C, coloca outra. 6 e 4. Se o x é igual a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é aqui, ó. Beleza. E o y é igual a 4. 1, 2, 3, 4. Mesmo esquema. Tá vendo aqui? Como é que é bem simples? Olha lá onde é que vai estar. Vai estar aqui. Tá, mas se eu colocar outros infinitos valores ali, se eu colocar decimais, o que que vai acontecer? Vai continuar do mesmo jeito. Como assim mesmo jeito? Presta atenção no que eu vou fazer aqui agora. Acho que eu acabei de falar, acabei esquecendo de falar no início. Equações do primeiro grau com duas incógnitas é o mesmo que o quê? A chamada equação da reta. E o que seria a equação de uma reta? Quer dizer o quê? Que quando eu faço o esboço dessa equação em um plano cartesiano, o resultado dessa equação aí vai ser o quê? Vai ser uma reta. Como assim uma reta? Ah, professor, mas eu só estou tendo pontinhos ali. Mas olha, vamos pegar um trecho desses pontinhos, ó, entre esse ponto C e esse ponto D. Entre esse ponto C e esse ponto D. Vamos pegar os valores que estão entre eles aqui, ó. Lembrando, C e D. Vou colocar aqui, ó, X e o Y. Vamos lá. 5 e 5. E o outro seria o quê? O 6 e 4. Vamos ver quais são os valores que estão entre esse intervalo aí, ó. Vamos lá. Se eu colocar aqui, ó, 5,1
menos 5,1 mais 10, aqui vai ficar quanto? 4,9. E se eu colocar aqui, ó, 5,5. 5,5 aqui vai ficar quanto? 4,5, que a soma dos dois tem que ser igual a 10. Lembra que eu tinha falado no início? Continuando, 5,6 aqui vai ficar 4,4. Se você quiser, pode ir calculando aí, só vou fazendo que aqui, como é bem simples, eu já vou fazer direto, tá? 5,8 aqui vai ficar igual a 4,2. O que eu quis fazer aqui com essa ampliação? Digamos aqui, se eu tivesse num aplicativo aqui se eu tivesse com software do computador, que já mais para frente eu vou mostrar para vocês como é que fica. Se eu ampliar essa imagem aqui, o que vai acontecer? Esse 5,1, você concorda que ele não vai estar no 5, ele vai estar um pouco mais próximo, se deslocando do 5, certo? Deixa eu pegar o ponto central aqui, 5,5. O 5,5 está exatamente no meio entre o 5 e o 6. Ele vai estar bem aqui. Tá, e o 5,5 para o x, o y vai ser quanto? 4,5. Então, 1, 2, 3, 4,5. Ele vai estar exatamente nesse centro aqui. Então, o ponto de encontro desses dois aí, como é que vai ficar? Olha lá, fazendo o mesmo esquema aqui, ó. Vou pegar a régua bem no centro, entre o 5 e o 6. E aqui é o mesmo esquema. Vou colocar, ó, bem no centro. Olha onde é que vai estar. Vai estar bem aqui, ó. Vai estar nesse ponto, perfeito? Então, o que acontece? Se eu continuar pegando os intervalos mais próximos ali, o que vai acontecer? Esses valores todos aí, fazendo esse esboço aqui, vai dar o quê? Infinitos pontos que vão estar o quê? Todos alinhados. E se todos esses infinitos pontos estão alinhados, essa é a definição de uma reta. O que é a definição de uma reta? A definição de uma reta é nada mais, nada menos do que infinitos pontos alinhados. Quando a gente coloca um monte de pontinho enfileirado um do lado do outro, eu tenho o quê? Eu tenho uma reta. Então, se eu for colocar infinitos valores aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma reta. Olha, todos os pontos estão alinhados. O A, o B, o C, o D. Esses outros que eu coloquei aqui, ó, todos estarão o quê? Alinhados. Com isso, eu vou ter a equação da reta esboçada aqui. Então, aqui vai ser o quê? Y é igual a menos x mais 10. Pronto. Bem simples, perfeito? Então, basicamente aqui é isso. Vocês vão fazer o quê? Vão ter que atribuir valores ao x, calcular o valor do y. A partir daí nós temos as coordenadas das resoluções, no caso da equação. E aí nós teremos o quê? A direção que vai ser a reta correspondente a essa equação aí. Só que é o seguinte, aí você vai me perguntar, professor, eu vou precisar colocar infinitos valores aqui sempre que eu for esboçar o gráfico de uma equação? Não. Por que não? Porque se eu tenho dois pontos distintos, vou até escrever aqui, ó. Observação. Dois pontos distintos dois pontos diferentes, em localizações diferentes, determinam uma reta. Quer dizer o quê? Quer dizer que se você atribuir dois valores ao x, você já vai ter o quê? Dois valores para y e você já vai ter a direção da reta. Olha aqui, ó, igual aqui. Se nessa situação eu tivesse atribuído apenas
o 1 e o 9, ou o 1 para o x tinha dado 9 aqui, e depois o 3. Eu teria apenas esses valores aqui, certo? Presta atenção. O ponto estaria aqui e o outro ponto estaria aqui. Se eu pegasse a régua lá e colocasse essas outras soluções também não estariam em cima dessa reta, pronto. Então você só precisa o quê? Atribuir dois valores ao x. Atribuindo dois valores ao x, você terá dois valores ao y. Então nós teremos o quê? Duas coordenadas, ou melhor dizendo, as coordenadas de dois pontos distintos. Perfeito? Então tá, vou colocar só mais um outro exemplozinho aqui, ó. Vamos ver aqui um segundo exemplo, coisa rápida aqui para não tomar tanto tempo. Vou colocar aqui em cima. Vejamos, aqui, ó. Tá, deixa eu colocar isso aqui mais para baixo, para dar espaço, né? Já eu escrevo novamente. Vou colocar um outro exemplozinho aqui, ó. Já na forma reduzida, y é igual a x mais 3 sobre 2. Pronto. Aqui eu estou tendo a equação do primeiro grau com duas incógnitas. Então, o que eu vou fazer aqui? Como eu expliquei. Se você sabe que é uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, então essa equação corresponde a uma reta. Então, se corresponde a uma reta, você atribui dois valores ao x, acha os dois valores que tem no y. Com essas coordenadas desses dois pontos, você determina a direção da reta. Pronto, resolvido. Então, como é que ficaria aqui? Eu vou atribuir dois valores aqui. Aí você vai perguntar, professor, eu tenho que atribuir um valor muito grande ou um valor muito pequeno já para fazer o cálculo manualmente aqui, para fazer o gráfico aí manualmente? Não, gente, tenta atribuir os valores que mais convém. Como assim? Atribuir os valores que convém ao x. Por quê? Por exemplo, se eu coloco aqui para o x 50, primeiro eu coloquei um gráfico aqui com escala até 9, ou melhor dizendo, até 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 7, melhor dizendo, eu teria que fazer um esboço um pouco grande. Então eu faço o quê? Olha, se eu colocar aqui x igual a 3, eu vou ter 3 mais 3 é 6. 6 dividido para 2 é 3. Então, estou tendo o quê? Esse pontinho aí, com as coordenadas 3 e 3. Vou colocar outra aqui, ó. 5. Se eu colocar 5, x igual a 5. 5 mais 3 dá 8. 8 dividido para 2. Então, o valor bem aí do y vai ser 4. Pronto, eu estou tendo aqui os pontos, vou chamá-lo de E e F, só para rotular e colocar ele aqui. Então, como é que fica? Olha lá. X igual a 3, 1, 2, 3, certo? O x vai estar bem aqui, ó, vai estar em cima dessa linhazinha que está pontilhada aqui. E o y igual a 3 também. 1, 2, 3. Então vai ser o quê? Vou colocar aqui, ó, lembrando. Esse pontilhado depois você nem precisa colocar mais, já sabendo aqui direto, não precisa, só saber onde é que vai ser a localização do ponto. Esse aqui está sendo o ponto E. Vamos lá, próximo. 5 e 4. X igual a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lembrando, pares ordenados. O primeiro resultado é correspondente ao x, você vai colocar aqui. E o segundo vai ser ao y. Como assim? Esse 5 e 4 é o mesmo que 4 e 5? Não, porque olha, o local do 5 e do 4, desse ponto aqui 5 e 4 é aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, o x vai estar em cima desse eixo aqui, e o y4, 1, 2, 3, 4, vai estar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, então vai estar onde? Vai ser esse pontinho aqui. Esse ponto vai ser o ponto F. Mas, e no caso, o 4 e 5? Eu poderia mudar a ordem aí, ó. Vamos ver se vai ser solução. 4 mais 3 dá 7. 7 dividido para 2 vai dar 5? Não. Então, esse daqui não é uma solução da equação. Entendeu aqui a ideia de pares ordenados? 5 e 4 é diferente de 4 e 5.
certo? Então tá, ó. Se eu fosse colocar esse ponto aqui, 4 e 5, ó, 1, 2, 3, 4, estaria aqui nesse eixo aqui, e o 5, 1, 2, 3, 4, 5. Seria aqui, ó, seria esse pontinho aqui, que não condiz a nossa reta, tá? Então como é que ficaria? Já tenho, esquece isso aqui que eu tinha colocado, já tenho dois pontos distintos, então o que que eu faço? Apenas ligo eles. Se eu ligar eles dois, eu vou ter o quê? O gráfico correspondente a esta equação. Maravilha. Então aqui, ó, esse gráfico aqui, y igual a x mais 3 sobre 2. E esse outro gráfico aqui, y igual a, cadê? Tá, menos x mais 10. Pronto, aqui a gente já matou um conteúdo pesado aqui. Perfeito? Então tá, agora deixa eu sair daqui para vocês pararem a imagem e copiar. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou abrir um aplicativo chamado GeoGebra e fazer esses esboços aqui também lá com vocês, perfeito? Então tá. Olha, aqui a gente volta. Então, pessoal, como eu tinha falado, na parte da aula lá no quadro, aqui eu já tenho um aplicativo muito interessante, que é o GeoGebra. Ele é um aplicativo grátis, tá? Ele dá para baixar no computador e também no celular. Então, o que acontece? Deixa eu ver aqui no quadro. Vamos ver quais aquelas equações que eu coloquei. Eu vou digitar, ó, y é igual a primeira equação, y é igual a menos x. Olha, já vai começando a fazer o esboço da reta, tá vendo aqui? Menos x mais 10. Olha aqui como é que tá esse gráfico aqui. Tá diferente daquele nosso lá? Dá uma comparada aqui, eu vou colocar aqui na tela para vocês verem. Tá exatamente igual. Se eu for colocar aqui, ó, vamos procurar aqueles pontinhos lá que a gente tinha colocado. Ponto A e o ponto B. X igual a 1 e o y está sendo aonde? Aqui, ó, x igual a 1 e o y está 9. Olha o ponto de encontro aqui. E o ponto B, 3, x igual a 3 e o y igual a 7, olha aí. E aquele trechozinho ali que eu tinha colocado ponto C e o ponto D. 1, 2, 3, 4, 5. 5 e 6, olha aqui. Entre os 5 vai estar 5 e 5 aqui. A reta está passando por cima. E os 6 e 4 aqui. Aqueles valorizinhos menores vai ser o mesmo esquema, olha, 5.5 e 4.5, o gráfico vai estar. E se eu for ampliando essa imagem, eu vou ter outros infinitos valores correspondentes. Então tá, deixa eu voltar aqui. Beleza. Vamos colocar então aquela outra equação que a gente colocou aqui. Y é igual a... Cadê? Y é igual a x mais 3 dividido para 2. Olha lá. Se você pegar aí, ó, vou ver se eu consigo colocar aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Pronto. Tá vendo aqui, ó? A reta é idêntica àquela. Vamos ver os pontos que eu tinha colocado. Ponto E e o ponto F. O ponto E está sendo 3 e 3, né? 3 e 3, olha aqui, ó. Ó, 3, olha onde é que está seguindo a linha. E o outro 3 do Y, também, olha onde é que está encontrando os pontos. E depois outra. O próximo é o 5.5 e 4, olha aqui. 5, 4, olha onde é que está encontrando. Está lá na reta, certinho. Perfeito?
Então é basicamente isso, pessoal. Aqui nós conseguimos fazer o esboço dessas equações, certo? Esse programa é muito interessante, muito bom para quem quer trabalhar com geometria. Tanto na forma geral quanto na forma reduzida, o GeoGebra vai entregar para a gente o gráfico correspondente àquela equação. Perfeito, gente? Então a aula de hoje se encerra por aqui. Eu acho que até prolonguei bastante, mas eu gosto de detalhar muito essa parte, porque quando a gente vai trabalhar com sistemas de equações, isso falta muito. Muitos alunos eu percebo que não conseguem desenvolver a parte geométrica porque não tem essa visão do que é a equação de uma reta para fazer o esboço no plano cartesiano. Então por hoje é só.